Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos chegando agora bem no finalzinho aqui, dois assuntos muito importantes, como todo o Evangelho. Toda vez a gente fala que os dois assuntos do dia são os assuntos muito importantes e capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Todos os assuntos são importantes porque dizem respeito ao nosso dia a dia, dizem respeito à nossa conduta moral. Então, chegamos aqui no item 5, preces pelos doentes e obsediados. Preces e passes são terapia. Isso a gente precisa guardar bem claro na nossa cabeça. Preces e passes são terapias complementares espíritas. Essas terapias, elas são efetivas, cientificamente comprovadas. Nós temos visto nos jornais, nós temos visto nas revistas, temos acompanhado o trabalho da Associação Médico Espírita de São Paulo e temos observado o seguinte, que os passes e as preces são efetivamente terapias e são terapias complementares. Por quê? Porque eles trazem um benefício para o nosso organismo. Eles trazem um benefício para o nosso organismo físico, eles trazem um benefício para o nosso perispírito e para o espírito. Então nós temos aí uma movimentação de fluidos, uma movimentação efetiva dentro do nosso organismo através dos passes e das preces. Porque nós estamos observando hoje em dia que todo mundo busca na meditação, na prece, nos passes, mas aqueles que não são espíritas têm buscado constantemente a meditação. E a meditação nos coloca num estado de consciência alterado. E esse estado de consciência alterado, ele permite que os espíritos atuem. Ele permite que a nossa mente atue no nosso corpo. A nossa mente que faz parte do nosso perispírito, que é uma parte do nosso perispírito. Certo? Então, precisa ficar bem claro na nossa cabeça isso. Que os passes, e a prece, eles têm são de uma característica muito importante para o tratamento das doenças. Complementando o tratamento lógico, obviamente, que a gente não vai deixar de fazer o tratamento, o médico, deixar o nosso médico, mas ele é uma terapia complementar. Se nós pegarmos o livro da doutora Marlene, O Passe como Cura Magnética, e nós formos lá na internet, no YouTube, porque está tudo gravado, as aulas dela do Passe como Cura Magnética estão gravadas na página da Associação Médico Espírita de São Paulo, no YouTube. Basta colocar no índice deles o Passe como Cura Magnética. Nós vamos observar que são várias aulas que ela deu pelo livro, e nós vamos ver a importância do passe e da prece. E, obviamente, pelos doentes, pelos obsediados e por todos aqueles que necessitam de passes e preces. Certo? Allan Kardec, ele coloca aqui no prefácio desse capítulo o seguinte, ele vai falar sobre as doenças. E isso é importante a gente entender também. É importante para o nosso entendimento. Entender a doença e a obsessão. A obsessão, ela vem em seguida, aqui, na prece pelos obsediados. Nós vamos ter agora a prece pelos doentes e, na sequência, a prece pelos obsediados. E ele diz assim, as doenças pertencem às provas e às vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo em que habitamos. As paixões e os excessos de toda espécie, por sua vez, criam em nossos organismos condições malsãs frequentemente transmissíveis pela hereditariedade. Nós vamos transmitindo através da hereditariedade
essas condições, essas paixões, essas mágoas, esses ódios que nós carregamos, que fazem o quê? Que são inerentes, como diz Allan Kardec, à grosseria da nossa materialidade, da nossa natureza material, e nos trazem o mal. Tornam as nossas células, tornam os nossos órgãos e tornam o que ele diz aqui. Criam em nossos organismos condições malsãs. Então, que as condições malsãs não deixam de ser doença. Outra coisa importante que a gente precisa entender, que a doença ela é uma consequência, ela não é uma causa. Se nós formos procurar, por que eu estou falando isso? Porque isso tudo faz parte, depois de todo um estudo que nós podemos fazer sobre a doença, sobre o passe, sobre a prece, ainda mais aprofundado através do estudo dos passes. Ela é uma consequência. Se nós pensarmos assim, qual é a diferença entre causa e consequência? Nós vamos entender o seguinte, se nós formos procurar lá no dicionário, nós vamos ver um exemplo que é o seguinte. Valtinho estava andando pela rua, tropeçou numa pedra, caiu. Causa, a pedra. Consequência, a queda. Então, isso é importante nós entendermos, que a doença, ela é consequência. Ela é consequência das nossas más paixões, das nossas brigas, dos nossos desafetos, da nossa ira, da nossa cólera. O Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, tem páginas e páginas e páginas falando sobre o quê? Sobre a cólera, sobre os malefícios da cólera. E a cólera, ela é uma doença do nosso tempo. Ela mata mais do que a guerra, ela mata mais do que os assassinatos que acontecem, ela mata mais do que qualquer violência que existe na humanidade. A cólera está destruindo a nossa humanidade. A cólera, o ódio, a raiva, isso tudo se transforma em doença. E essa doença, ela aparece como um aviso para o nosso corpo. Porque diz o Chico numa entrevista que ele estava dando, o que ele disse? Ele fala assim, olha, meu filho, quando você fica doente, é o teu organismo que está mandando um recado para você. É o teu organismo que está mandando um recado. Óbvio que nós temos as doenças, que elas vêm através das nossas doenças kármicas, enfim, doenças que vêm através da hereditariedade, essa hereditariedade que vem através de provas de uns para com os outros. Mas, normalmente, as nossas doenças, as doenças que nós trazemos no dia a dia, nós vamos observar que elas são consequência dos nossos atos, dos nossos erros, dos nossos atos. Seja na nossa vida atual, seja na nossa vida anterior, em outra vida, mas nós, atualmente, nós estamos observando o seguinte, o que é que os médicos observam? Eles observam que os nossos excessos na própria vida, na vida atual, eles colaboram para que essas doenças apareçam. Então nós precisamos ter a doença como um aviso, como diz o Chico, e sabiamente ele nos alerta para isso. O nosso corpo está alertando, está falando, olha, você está tendo algum excesso, está mandando um recado para você da doença. Ele diz assim, olha, você está tendo algum excesso, você está tendo alguma dificuldade. Obviamente que nós temos também aquelas doenças, como eu já falei, que são causa dos nossos erros. Como, por exemplo, nós temos lá no livro, vou citar um exemplo que é para a gente diferenciar uma da outra. A gente tem no livro lá Entre a Terra e o Céu, o caso do Júlio. Ele suicidou-se e volta como um menino, Júlio, volta novamente como Júlio, e ele morre afogado. E ele vai para o mundo espiritual com uma fenda na glote. Ele vai para o mundo espiritual com uma ferida na glote, por conta do suicídio. E o Clarencio explica para o André Luiz, olha, ele vai reencarnar, ele vai viver 1 mês, 2 meses ou 3 meses, como de fato acontece, para recuperar o perispírito dele dessa doença.
Isso é um caso de reencarnação específico para cura, com uma doença, para cura de uma específica prova, vamos dizer assim, expiação. Onde ele reencarna e através de uma grupo, quando ele é criança, de uma doença chamada grupo, ele desencarna com alguns meses. Os pais tentam tudo, vêm enfermeiros, etc., tentam todo tipo de tratamento e ele desencarna com aquela doença. E aí, Clarence explica para André Luiz, ele volta numa outra encarnação, aí para cumprir uma encarnação própria, com outros objetivos, para recuperar outras falhas. Esse é um tipo de doença. Mas no geral a gente tem doenças ligadas às nossas emoções. E essas emoções precisam ser trabalhadas. E um exemplo assim, que é bastante claro para a gente, é o exemplo do próprio André Luiz, que é muito interessante. O André Luiz desencarna, ele vai para o mundo espiritual, ele fica aquele tempo no umbral, ele vai para o hospital e ele recebe a visita de um médico, Dr. Henrique de Luna. E o Dr. Henrique de Luna, chamam ele de suicida, no umbral, tudo aquilo que a gente já sabe. E aí ele vai para o hospital, ele está nesse hospital, ele recebe a visita do Dr. Henrique de Luna. E o Dr. Henrique de Luna faz um diagnóstico da doença dele. Fala da bebida, da comida, mas passa uma coisa que é, assim, às vezes passa batido para a gente naquele diagnóstico do Dr. Henrique de Luna. Que é o quê? Que ele fala, olha, existe um problema muito grave seu, que é o quê? A intemperança. E isso é um mal do nosso século. A intemperança, ela é o mal do nosso século. A falta de paciência, o dia a dia estressante. Eu não estou aqui para julgar, porque só estou comentando. E esse item que ele fala da intemperança, entre outros itens, ele fala da bebida, dos exageros no sexo, enfim, de tudo aquilo que a gente já sabe. Mas a intemperança às vezes passa batido frente o quê? Frente a toda aquela lista aquela lista que o Dr. Henrique de Luna faz. E vale a pena a gente ler esse capítulo. E o André Luiz, ele reclama, ele pergunta por que ele é suicida, o Dr. Henrique de Luna explica para ele por que ele é um suicida indireto. Isso também todos nós já sabemos, que nós nos apegamos muitas vezes a essas coisas mais, ao suicídio indireto, etc, etc. Mas deixamos passar uma outra palavra que está ali, que serve para o nosso dia a dia. Porque tudo que está escrito na literatura espírita, a gente tem que aproveitar no nosso dia a dia. E aí o Dr. Henrique de Luna explica para ele, fala sobre intemperança, etc, etc. E aí ele reclama, e o Clarencio entra no quarto e ele faz aquele rosário de reclamações, não sei se um pouco antes ou um pouco depois. E o que o Clarencio faz? Fala para ele. Você tem que responder, quando a gente perguntar para você, você está bem? Como é que você está? Você fez um rosário de reclamações, não usa essa expressão, mas você fez um rosário de reclamações. Como você deveria ter respondido? E como é que ele ensina o Clarencio a responder, o André Luiz a responder para aquela pessoa que pergunta como é que você está? Eu estou bem para bem compreender a vontade de Deus. Porque não adianta a gente ficar fazendo aquele chororô, sabe? E ele fala assim, olha, eu estou bem para bem compreender a vontade de Deus. Eu me coloco à disposição de Deus. E aí eu me coloco dentro do centro espírita à disposição da terapia complementar, que é o passe, que é a água fluidificada, que é a prece, que é o trabalho no passe, a doação que eu faço, fluídica, que é o trabalho no desenvolvimento mediúnico, que eu me coloco à disposição desses espíritos para poder auxiliar, ser um auxiliar. Eu sou um auxiliar no passe, eu sou um auxiliar dos espíritos no trabalho mediúnico, eu sou um auxiliar. Como diz Emmanuel, eu sou a tomada, nós somos a tomada. A energia vem através de nós, mas nós não somos a energia. Mas nós somos a tomada. Nós já somos a tomada. E isso é muito importante para a nossa vida. É muito importante esse trabalho para a nossa vida. Então,
deixar de lado. Quando o médico, se você tem oportunidade de ir a um médico espírita que pode analisar as suas emoções, falar, olha, como é que anda a sua cólera, como é que anda a sua paciência, como é que anda, que você começa a refletir, você vai ver e falar, puxa vida, como sou impaciente com as pessoas, como desanda o caldo por qualquer coisinha desanda o caldo. E Allan Kardec chama a nossa atenção para isso. E ele continua aqui. Nos mundos mais avançados, física e moralmente, o organismo mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades que o nosso. E o corpo não é minado secretamente pela devastação das paixões. E ele se refere novamente às nossas paixões, que o nosso corpo não é minado por essa devastação de sentimentos que nós temos, de emoções, sentimentos, mágoas, etc, etc, no mundo superior. Porque no mundo superior, como por exemplo em nosso lar, eles têm um compromisso do quê? Qual é o compromisso em nosso lar? De manter um pensamento elevado. Todos têm esse compromisso. Então todos mantêm esse pensamento. Quando a gente sabe que a nossa vida é o nosso pensamento. O nosso pensamento, o nosso espírito, a nossa mente, vem o nosso pensamento e nós damos forma e movimento a esse pensamento. E temporalidade a ele também. É forma, movimento e temporalidade. A gente não sabe quanto tempo fica um pensamento nosso aí, quanto tempo vai ficar um pensamento nosso, uma forma, pensamento nossa, de um ódio, qualquer coisa parecida, de mágoa, qualquer coisa assim, que vem para dentro do nosso próprio organismo, transformando o nosso próprio organismo em doença. Então, no mundo superior, pensa bem, mente sã, corpo são. Certo? Como diz o próprio ditado, né? Mens sana, corpore sano. Mente sã, corpo são. E aí vem, é necessário, pois, ele continua Allan Kardec, é necessário, pois, que nos resignemos a sofrer as consequências do meio em que nos situa e a nossa inferioridade, até que façamos dignos de uma transferência. Isso não deve impedir-nos de lutar para melhorar a nossa situação atual, mas se apesar dos nossos esforços não pudermos fazê-lo, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Frente à imortalidade da alma, os nossos males são passageiros. Óbvio que isso é uma maneira, vocês podem pensar, isso é uma maneira simplista de pensar. Mas é assim que funciona. É passageiro, porque você está sentado aí e está aqui com saúde, relativa à saúde, etc, etc. Mas quem está lá na cama sofrendo, mas nós devemos seguir qual exemplo? O exemplo que Allan Kardec diz aqui, que nós deveríamos nos resignar frente àquele momento, o momento da dor. A dor ela é um alerta. Nós vamos encontrar em toda a obra do André Luiz, os Clarencio, Gúbio, e todos, Alexandre, e todos os espíritos falam da mesma coisa, que a dor e a doença, elas são o quê? Um motivo de resignação. Elas devem criar em nós um motivo de resignação. Elas são um chamamento para nossa, sabe, para a gente falar, olha, foco, agora é hora do foco. É hora de você manter o foco naquilo que está acontecendo. De nós nos encontrarmos em meditação, o que não impede que a gente procure o médico, que a gente procure o centro espírita, que a gente procure qualquer meio, qualquer terapia, seja ela a terapia do médico, seja a terapia complementar, que não impede que nós tenhamos esse tipo de conduta. E é óbvio que nós vamos procurar um médico, se nós estamos doentes, é óbvio que nós vamos procurar um médico, mas nós temos que ter resignação frente às nossas doenças, frente a esses chamamentos. São chamamentos para a nossa consciência, para nós focarmos na nossa vida. Às vezes nós estamos dispersando, então vem a doença como consequência, ou a doença ou qualquer outro
mal que acontece, para a gente poder focar. É aquele caso lá do André Luiz, lá nas câmaras de regeneração, que eu falei outro dia aqui, que ele estava lá junto à Narcisa. Não é bem um caso de doença, mas ele estava nas câmaras de regeneração e ele recebe uma notícia lá que tem um espírito que está sofrendo barbaridade em consequência da família que está aqui na Terra, deixando o espírito lá louco, porque a família está fazendo um verdadeiro pandemônio aqui na Terra por conta da morte daquela criatura, e ela está lá na câmara de regeneração sofrendo por conta de todo esse sofrimento que tem aqui na Terra. Então eles falam assim: olha, vamos fazer o seguinte, manda os espíritos lá, eles vão levar algum problema para aquela família que vai tirar o foco desse pobre coitado, para que a gente possa tratar o pobre coitado aqui, e esse problema que vai acontecer lá vai tirar o foco. Em linhas gerais é mais ou menos assim. E eles mandam o problema lá para a família, que a gente não sabe o que é, mas os espíritos vão até lá, eles vão criar fazer com que a mente saia um pouco, com a mente das pessoas que estão lá, saia um pouco daquele, porque muitas vezes o sofrimento, o desespero daqueles que estão aqui na Terra acabam prejudicando. E quando você tem um outro foco, quando você vai fazer um trabalho no bem, por exemplo, você vai fazer um trabalho no bem. Às vezes as pessoas procuram a casa espírita com grandes sofrimentos de perda, que são dolorosos mesmo. A gente conversa com as pessoas, são perdas dolorosas de filhos, são coisas assim muito difíceis de ultrapassar, suicídios, enfim, problemas muito dolorosos. E aí você fala para a pessoa: procura o serviço no bem, vai conhecer, vai fazer vai procurar uma instituição de caridade, procura fazer um serviço no bem, tira o foco, alguns momentos que seja daquele pensa naquele que se foi, com saudade, mas uma saudade saudável, porque você vai ficar doente também, porque você vai causar uma doença no seu organismo, e não vai resolver o problema. Deixa o espírito se recuperar. Muitas vezes os espíritos, eles pedem o quê? Que a pessoa siga em frente na vida dela, que siga em frente, e ela mude o foco, para que não haja mais confusão, que não leve a um suicídio, a um outro suicídio, que não leve a uma situação de doença, a um suicídio. Porque muitas vezes no desespero a pessoa se deixa conduzir por caminhos que a gente não sabe que caminhos são esses. Então a prece, a meditação, o passe, como diz a Meimei na mensagem Ora e Confia, que está no livro Amizade, do Chico, ela diz assim: Deus tem caminhos onde o homem não tem estradas. Que ela fala da prece, se chama Ora e Confia. Agora a gente precisa orar e confiar, e precisa entender, precisa aceitar, seja na doença, seja na perda, seja no que for. E aí Allan Kardec continua: se Deus não quisesse que pudéssemos curar ou aliviar os sofrimentos corporais, em certos casos não teria colocado meios curativos à nossa disposição. Sua solicitude previdente a esse respeito, confirmada pelo instinto de conservação, mostra que o nosso dever é procurá-los e aplicá-los. O Espiritismo não é uma religião de contemplação, ela é uma religião de ação. Nós vamos procurar, nós vamos entender, nós vamos observar as mensagens, nós vamos observar que Allan Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que as instruções dos Espíritos, eles falam em ação. Você tem que procurar e colocar em ação aquilo que você aprende. Colocar em ação. Se o tédio te procura, não tem a mensagem do Emmanuel que fala assim, que começa lá: quando o tédio te procura, o que ele fala para fazer? Procura a escola da caridade. Ele põe você em ação, em movimento. Ele não fala assim: quando o tédio te procura, senta à frente de um
com alguma cor, de uma pedra, enfim, de alguma coisa, e fica lá olhando para a pedra e chora e fala, não, porque eu sou um sofredor, porque eu sou não sei o quê, porque eu não sou isso. Não, o que ele fala? Quando o tédio te procura, procura a escola da caridade. Que aí ele continua a mensagem, uma mensagem belíssima, que ele fala que a escola da caridade vai tirar a gente daquele dia a dia, da tristeza, etc, etc, etc. E é assim que tem que ser. E Allan Kardec fala aqui, mostra que o nosso dever, pelo nosso instinto de conservação, mostra que o nosso dever é procurá-los e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos deu a conhecer o poder da ação fluídica, e depois o espiritismo veio revelar-nos outra espécie de força através da mediunidade curadora, a da influência da prece. Então, prece e passe, mas a ação também. E aí ele fala a prece, ele tem 3 preces, na verdade, aqui. Uma delas que é para o doente pronunciar. Então, o doente, ele mostra como deve ser a prece. E ele diz assim, Senhor, vós sois todo justiça, e se me enviaste a doença é porque mereci, pois não fazeis sofrer sem motivo. Coloco a minha cura, portanto, para a vossa infinita misericórdia. Se for o vosso agrado restabelecer minha saúde, darei graças a vós. E se pelo contrário eu tiver de continuar sofrendo da mesma maneira, darei graças. Submeto-me sem murmurar os vossos decretos divinos, porque tudo o que fazeis só pode ter fim o bem das vossas criaturas. Fazei, ó meu Deus, que esta doença seja para mim uma benéfica advertência, levando-me a examinar-me a mim mesmo. Aceito-a como uma expiação do meu passado e como uma prova para minha fé, minha submissão à vossa vontade. E aí, essa é o doente fazendo. Aí nós, fazendo por um doente. Como é que nós devemos conduzir o nosso pensamento quando nós estamos fazendo uma prece por um doente? Meu Deus, são impenetráveis os vossos desígnios, e a vossa sabedoria enviastes a fulano uma enfermidade. Voltai para ele, eu vos suplico um olhar de compaixão, e dignai-vos por um termo aos seus sofrimentos. Bons espíritos, vós que sois os ministros do Todo-Poderoso, secundai, vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Secundai, eu vos peço, o desejo de aliviá-lo. Dirigi o meu pensamento a fim de que possa derramar-se sobre o seu corpo um bálsamo salutar e sobre a sua alma uma consolação. Inspirai-lhe a paciência, a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe força de suportar as suas dores com resignação cristã, para não perder os resultados desta prova que está passando. Porque saiba aproveitar aqueles momentos que ele está passando aquelas dificuldades. E para o médium curador, para aquele que é o quê? O intermediário dos espíritos. O médium, o intermediário. Meu Deus, se quiserdes vos servir de mim, apesar de tão indigno, poderei curar este sofrimento, desde que seja essa a vossa vontade, porque tenho fé no vosso poder. Aqui atrás dessa porta que está aberta aqui, tem lá umas regras para o passista, umas regras do próprio André Luiz para o passista. Vale a pena, toda vez que a gente entrar na sala de passe, que a gente possa ler essas regras que estão aqui. Que os passistas leiam essas regras. Quando eles subirem, quando nós subirmos, são tiradas do livro do André Luiz, da coleção do André Luiz, para o passe. E é importante para a nossa leitura. Foi colocada aí quando nós fizemos o primeiro curso de passe aqui com a doutora Marlene. Quando nós fizemos um programa, Maida,
o Conrado, a doutora Marlene, nós fizemos lá todo um programa para o curso de passe, chegamos num consenso, a Sandra, chegamos num consenso e nós fizemos esse primeiro curso de passe. E aí o nosso companheiro Marujo, que já está no plano espiritual, acho que foi o Marujo que fez, né? O Marujo fez essa lembrança aqui, lembrete aos passistas. E aí ele diz assim: se for permitir os bons espíritos impregnar-me do seu fluido salutar, a fim de que possa transmitir a este doente e afastar de mim qualquer pensamento de orgulho e egoísmo que lhes poderia alterar a pureza. Isso é muito importante também, afastar da nossa... Nós aprendemos isso no curso de passe. Afastar da nossa cabeça o orgulho e a vaidade dentro da sala de passe. A gente sabe que acontecem verdadeiros milagres dentro da sala de passe. Só que nós não trabalhamos com resultados. E o Emmanuel fala que nós somos a tomada, para chamar a gente, tirar da nossa mente aquela questão do orgulho. Então nós somos a tomada, nós não trabalhamos com resultados, nós trabalhamos com o quê? Nós vamos lá oferecer a nossa fé, a nossa vontade, os nossos fluidos, que são utilizados, nós não sabemos exatamente como, porque nós sabemos que os espíritos eles se servem de fluidos espirituais, ora de fluidos espirituais, ora de fluidos materiais, os nossos, ora de fluidos mistos, misturando os fluidos materiais, os fluidos espirituais, e como se processa dentro da sala de passe, não cabe a nós. Por isso que o Emmanuel chama a nossa atenção, e isso é sempre importante o passista lembrar, que nós somos a tomada lá numa sala. A energia passa por nós, mas nós não somos a energia. Mas nós somos importantes, porque se não tivesse a tomada, deixando o orgulho de lado, nós somos importantes, porque se não tivesse a tomada, nós não poderíamos fazer, sem a tomada você não pode canalizar a energia. Ao mesmo tempo ele dá aquele apoio para os passistas, né? Ele não fala, vocês não são nada também. Ele fala, vocês são a tomada. E é através da tomada que vai passar a energia. Então, a assiduidade no trabalho, o horário, a palestra, o estudo, tudo aquilo que a gente aprende com Allan Kardec, isso faz parte do médium, faz parte do passista, faz parte de todo esse processo dessa terapia complementar. Gostaria de lembrar... se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, eu estou à disposição. Caso contrário, gostaria de lembrar a todos... eu vou deixar falar, que eu pareço uma metralhadora falando, né? Que não dou espaço nem para o povo respirar. Mas gostaria de lembrar a todos que no dia 6 de novembro nós vamos ter o almoço beneficente. Comida mineira, vegetariana, para quem não é vegetariano, para a Mara, nossos companheiros lá o Silvio, os nossos voluntários lá do Lar do Alvorecer preparando o almoço, o bazar, aquele bazar com um monte de artesanatos, feito pelas mães, feito pelos... Oi? Os doces que nós pedimos, quem quiser fazer doação de doces, a Yara está falando aqui, é verdade. Nós temos uma série de trabalhos lá dentro desses almoços. Para quê? Para que nós possamos arrecadar fundos para o trabalho assistencial do Lar do Alvorecer, que é um trabalho enorme, que conta com a população, que conta com a população, com as pessoas que vão ao almoço e com outros trabalhos, para que a gente possa, agora estamos chegando no final do ano, para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos. Vamos unir um pouco as nossas forças. Agora, no final do ano, nós vamos ter mais 2 almoços. Um agora no dia 6 de novembro e outro no dia 4 de dezembro, se eu não me engano. Nem vou falar a data, porque posso estar enganada. Acho que é 4 de dezembro. E vamos unir as nossas forças agora para a gente ter um Natal um Natal bem bonito, um Natal com bastante amor, com bastante força dentro do Lar do Alvorecer.
toda essa obra assistencial que está sendo feita, educacional e assistencial, porque é uma obra gigantesca, gigantesca. A gente não tem noção. Vou falar só mais uma coisa. Eu sou professor, eu trabalho numa escola. Por que eu estou falando que é uma obra gigantesca? Às vezes a gente não se dá conta do trabalho, de todo o trabalho. Não é um trabalho meu, é um trabalho de uma equipe enorme de voluntários. Mas às vezes eu dou uma carta de agradecimento, um relatório que a gente faz, que está lá no quadro, pregado lá para todo mundo ver, e todo mundo que pega aquele relatório fala, caramba, tem tudo isso de criança, tem todo esse trabalho? Tem todo esse trabalho, vale a pena a gente conhecer. Então, dia 6 de novembro, às 12 horas, aqueles que não puderem ir, se quiserem comprar um convite, pode procurar qualquer um de nós. A gente vende o convite. Aqueles que puderem comparecer, nós temos lá um bingo também, temos algum divertimento também, que é importante e para a gente arrecadar também, entre todo o trabalho que é feito. A gente tem o Natal iluminado, agora tem uma série de campanhas para fazer um Natal, trazer um Natal com bastante... ajudar bastante aquela população de Diadema, aquela população tão carente que nos procura durante a semana e durante todos os sábados. Então está feito o convite. Dia 6 de novembro, domingo, a partir das 12 horas. Acho que a gente pode passar agora para outra parte das trabalhos.